Boa noite. Boa noite para todos. Tudo bom, João? Sabe? Tudo certo, Maria Aparecida? Tá com eco, daqui a pouco eu resolvo. Gente, desculpa a demora, hoje tivemos problemas técnicos aqui, mas muito bom ver todo mundo aqui, muito bom ver a casa cheia. A dirigente me pediu aqui de dar um recado, então eu queria lembrar que tem palestra no sábado, tá bom? Palestrante Alain, 6h30, gente, é isso? 6 amado, tá me tornando 6 horas. 6 horas da tarde, esse sábado. Você lembra o tema, Mara? Não. O tema, dirigente, da palestra do sábado, egoísmo, não é egoísmo. Um instante que nós vamos falar aqui, para fisgar todo mundo para a palestra de sábado. E tema, educação para a vida, gente. Então, esse é o tema da palestra de sábado, palestrante de fora, vindo. A gente que frequenta sabe, né? Sempre quando vem um palestrante de fora é muito importante, é muito legal de ver, porque as palestras, embora sejam várias pessoas diferentes fazendo a palestra de segunda, a gente meio que acostuma, né? Cada um fala de um jeito, cada um toca de um jeito. Então, quando vem alguém de fora, traz uma outra ideia, uma outra forma de ver, muito importante, muito bom para a gente. Então, tá todo mundo convidado. Vai ter comes e bebes aí? Vai ter? Agora eu venho. Então, vocês ouviram da Mara, né? Vai ter comes e bebes. Ela prometeu. Tem mais recados? Um faz um recado só rapidinho, né? Os projetos da casa. A casa tem vários projetos, alguns de várias casas, né? De todos os centros da cidade, né? Na verdade, que só são feitos aqui feitos aqui, na verdade, no espaço que é integral, integração, que é o espaço de todos os centros, né, Tiago? Pode ser? Que é o espaço de todos os centros, na verdade. Então, tem o projeto das crianças, que é o Sábado Legal, que a gente vira e mexe com a camiseta aqui. Tem o projeto das cestas, que é o Mãos Solidárias. Mãos Solidárias, que inclusive é esse próximo sábado. Próximo sábado agora, imagino que às 8h30 da manhã, seja do Reinaldo, mas tem sido 8h30 da manhã. Quem quiser vir conhecer, quem quiser vir ajudar a montar uma cesta, entregar uma cesta, quem sabe não é isso que está faltando para esquentar o seu coração, não é isso que está faltando para te ajudar até resolver aquela dificuldade, aquela coisa na cabeça. Obrigado, Chico. Quem sabe trabalhar é o que ajuda, né? É o microfone do computador ali. Quem sabe vindo aqui ajudar a brincar com uma criança, a entregar uma cesta, ou em qualquer outro projeto da casa, não é o que está faltando para você, para dar uma clareada. Pelo menos comigo, foi o que ajudou bastante. Então, como a Tia Dai ensinou, vamos abrir aqui o livro Além do Horizonte, do Espírito Hamed, abrindo ao acaso. Aqueles que nos cercam podem nos levar a elogios desmedidos. Não se pode confiar nos aplausos. Eles podem ser retirados a qualquer momento. Não importa qual tenha sido o nosso desempenho passado. A inconstância, vício peculiar da massa comum. Exato, né? É o que o dito popular fala. Gostam da gente quando a gente é bom. Mas esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? De o valor que eu dou para mim mesmo, né? Ele vem de dentro de mim, ele vem do meu coração, ele vem de colocar a cabeça no travesseiro à noite e conseguir ficar em paz, né? Com as minhas decisões, né? Não que eu acerte sempre, não acerte o dia todo, né? Não acerto de jeito nenhum.
mas eu faço o melhor que eu posso, né? Então, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu tento pensar isso, tento ter uma visão consciente, como as palestras de segunda vêm mostrando para a gente, né? Que é não só reagir, né? Quando alguém me fala alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa, mas agir. Como é que eu tenho agido, né? Eu consigo ficar em paz com as minhas decisões? Tem alguma coisa me cutucando ali na minha consciência, durante o dia, à noite, tá me cutucando para mudar, né? E é importante isso, né? Que eu não busque não me pautar só pela opinião dos outros, né? Porque a opinião dos outros muda, né? A média de nos falar. Hoje, a gente pode ser considerado uma boa pessoa, amanhã, se a gente toma uma atitude diferente, pode não ser considerado uma boa pessoa, sim, né? Mas o que importa é o que eu tenho dentro do meu coração, né? Como eu levo, como eu busco agir para com os outros. A gente acaba não conseguindo agradar todas as pessoas, né? Isso é assim. Mas que a gente possa ficar em paz com a gente. Esse é o principal. Quando quem quiser quem sentir a vontade, fechando os olhos, pode fechar. Se não, tudo bem também. Vamos respirar profundamente. Buscar relaxar na cadeira, nosso pescoço, braços e pernas. Deixando por um instante a correria, semana, que está só começando, né? Mas que a gente já tem tanta programação, tanto compromisso, né? Que a gente possa deixar por um instante de lado, aproveitar o momento aqui, vamos buscar deixar o celular um pouco de lado, deixar as preocupações. Vamos aproveitar esse momento, que a gente não está aqui por acaso, né? Por coincidência, que a gente possa aproveitar o momento, estar aqui por inteiro, a espiritualidade está aqui desde antes, preparando o ambiente. Com certeza já está cuidando da gente, e a gente vai levar aqui exatamente aquilo que precisa, que a gente possa receber dentro do nosso coração as palavras que a Maria Aparecida preparou para a gente hoje. A Maria Aparecida fez com tanto carinho, né? Que a gente possa ter esse mesmo olhar de carinho para a palestra, que a gente com certeza vai chegar em casa leve e pronto para a nossa semana. E assim seja. E a Maria Aparecida está tentando bater o recorde de número de palestras do ano. Vocês estão vendo? Se eu não quiser fazer, ó, você já falou todo mundo hoje que eu não, né? Bom, boa noite para todos. Boa noite ao pessoal de casa que está nos assistindo de casa. Eu falei hoje de última hora. Eu espero que eu consiga passar o que eu preparei. A semana passada, falei sobre as leis naturais, né? Que são as leis de Deus. E falei que hoje a gente iria começar naquela divisão que Kardec fez das leis morais, são 10. A primeira lei que ele colocou lá no livro foi a lei de adoração. A lei de adoração. Até eu coloquei essas figuras aí, para a gente ver, né? Quando a gente adora Deus, não é só fazendo uma prece. Quando a gente ajuda, quando a gente auxilia, quando a gente vai, ela se veste do palhaço, vai divertir as crianças também. A gente está fazendo uma oração, a gente está adorando a Deus através dos nossos semelhantes. Então, por isso que eu pus essas figuras aí. E a gente sabe que, antigamente, né, bem lá no começo dos tempos, era o politeísmo. A maioria das crenças que existia era de politeísmo, né, de vários deuses. O homem, como era muito ignorante ainda, tudo que ele via que acontecia de diferente, que ele não conseguia explicar, ele criava um Deus, né? O Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do trovão.
o Deus do amor, o Deus de tudo, né? Tudo que ele não conseguia explicar, o Deus do povo, como que aquilo acontecia, ele criava um Deus. Mas em todos os tempos sempre existiram homens mais esclarecidos, né? E já imaginavam que eles já começavam a pensar, né, que não podia existir tantos deuses e não ter um Deus maior, um Deus único que comandava tudo. E aí também lá de Moisés já começou a ensinar a lei de um Deus único. E até naquele tempo eles ainda faziam bezerro de ouro, né? No tempo de Moisés, para adorar o bezerro de ouro. Então, o homem era ainda muito ignorante. E ele só começou a aceitar a ideia de um Deus único conforme ele foi desenvolvendo as suas ideias. E conforme ele foi se desenvolvendo as ideias e pensando que tinha que ter um Deus criador de tudo, né? Um Deus único que comandava tudo, mas ele não conseguia ainda conceber um Deus imaterial, um Deus onisciente, onipresente, um Deus infinitamente bom e justo. Ele não conseguia conceber ainda. Então, a ideia que ele conseguia ter era do que ele conseguia ver, né? Do que ele conseguia ver no seu dia a dia. Então, ele concebeu um Deus único, mas na cabeça do homem era um Deus que tinha corpo, era um Deus, era um homem que ficava lá no céu e que tinha todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos. Era um Deus que julgava, era um Deus que condenava, era um Deus que preferia um povo a outro povo, né? Era um Deus, assim, na nossa concepção hoje, injusto, né? Bem injusto. Que criava filhos doentes, que criava perfeitos, criava justos e injustos, não sei qual que é o critério que disputava se ele fosse esse Deus, né? Criando, assim, tantas coisas diferentes. E aí, então, depois veio Jesus. Aí Jesus veio nos trazer a ideia de um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso, um Deus que é justo, que é sábio, que é onipresente, onisciente. Um Deus que, lá no livro dos Espíritos, ele fala infinitamente, essa palavra ainda, a gente consegue conceber o que é infinito, né? O que é uma coisa infinita, sem começo nem fim, a gente não consegue nem imaginar. Mas lá eles dizem que ele é muito mais do que isso, do que infinitamente, que não tem palavras para definir Deus. A nossa concepção, a gente fala infinitamente, mas ele fala que é muito mais do que infinitamente. Deus é muito mais. Que a gente não consegue nem conceber, não existe palavra no nosso vocabulário para explicar Deus, né? E não é quem é Deus. Lá no livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os Espíritos o que é Deus. Né? E eles responderam que Deus é a inteligência suprema do universo, né? Criador de tudo no universo. E aí, depois, Jesus veio e nos ensinou, né? Esse Deus que é Pai, esse Deus bondoso. Mas, mesmo assim, o homem ainda continuou, até nos dias de hoje, né? Ainda acredita no castigo, no Deus que castiga, no Deus que manda para o inferno, e põe os seus filhos para sofrerem eternamente. Que Deus bondoso que é esse? Que Deus justo que é esse? Que vai mandar seus filhos, né? Porque cometeram algum erro, vai mandar para o inferno. Se Jesus diz quando esteve aqui, nenhuma ovelha do meu redil se perderá. Nenhuma ovelha. Eu vejo assim, nenhuma, né? E muitas religiões, muitas denominações ainda acreditam que Deus manda as pessoas para queimar no fogo eterno. Então, eu prefiro ficar na minha crença mesmo, porque eu não tenho nem um pouquinho de vontade de pesquisar, né? Então, eu não sou boba nem nada, eu vou acreditar no meu Deus aqui, que é o mesmo deles, mas que é um Deus eternamente bom, soberanamente bom.
né? Eu prefiro ficar com ele. E aí, então, depois veio o Espiritismo, veio para reforçar aquilo que Jesus nos ensinou e esclarecer melhor, porque Jesus falava por parábolas, e se a gente for ler os evangelhos, muita coisa a gente não entende, e o Espiritismo veio esclarecer essas coisas que a gente ainda não entende, né? E mesmo agora estudando o Espiritismo, cada hora que a gente estuda, a gente tem uma concepção diferente daquilo que a gente estudou. Cada hora a gente vê uma nuance diferente, uma coisa diferente nos ensinamentos. E aí veio mostrar as leis morais, né? Que são as leis naturais que Deus criou. Que Jesus ensinou, Jesus ficou muito tempo entre nós, né? Apenas 3 anos, e a gente ainda naquela época não tinha condições de aprender. E então o Espiritismo veio para esclarecer. E aí as leis morais lá das leis de adoração, lá na primeira pergunta, o Kardec perguntou para os espíritos em que consiste a adoração? Em que consiste a adoração a Deus, né? E eles responderam, na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Então, é um ato de elevação do nosso pensamento a Deus. É um ato que não tem nada de material. Não precisa ficar, não é um ato de reverência, que você precisa ficar reverenciando Deus, que você precisa se ajoelhar, porque não é a elevação do pensamento, a sua conexão com a divindade. E aí, eles perguntaram na outra pergunta, na 650, origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Será que essa concepção que nós temos dentro de nós é inata? Nós já nascemos com ela? Ou é fruto de ensinamento? Nós precisamos ser ensinados para saber que Deus existe. Aí os Espíritos responderam que é um sentimento inato. Nós já nascemos com essa concepção de que Deus, da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A nossa própria consciência nos fala, nos avisa que existe um ser supremo, um ser acima de nós, acima de tudo, que nos protege, que nos fortalece, né? Então, a nossa consciência faz a gente se curvar diante dessa grandeza de Deus, né? Então, por isso, esse sentimento de Deus é inato dentro de nós. Esse sentimento não é adoração, a gente fala, lei de adoração. Muitas pessoas podem estar pensando, nossa, eu mesmo, muitas vezes, antes de entender, eu pensava, mas a gente não aprende que a gente não tem que acabar com o orgulho, que a verdade é que Deus é esse que vai todo, quer que todo mundo fique adorando Ele, né? Quer que todo mundo se reverencia e adora Ele, né? Mas não é para Deus. Essa adoração não é uma adoração para satisfazer a Deus, é para satisfazer, é uma demonstração para nós mesmos, de nós para nós mesmos. Essa demonstração é um reconhecimento de que existe uma força maior. Não é Deus que está lá querendo que nós ficamos reverenciando, adorando Deus. É nós, né, nos curvando diante da grandeza de Deus, sabendo que existe um Deus maior que nós. É por isso que nós o adoramos, né? Ele não precisa saber da nossa oração, se nós estamos orando, não. Ele é onisciente. Onisciente sabe tudo. Ele sabe tudo. É para nós mesmos sabermos em quem nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa proteção. Nós estamos colocando nas mãos de Deus. Então, é para nós mesmos. Para isso. Aí, na outra pergunta, eles perguntam, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Então, a lei de adoração é uma lei natural, né? Como eu disse a semana passada, das leis naturais, a lei de adoração está na lei natural. Os Espíritos responderam, a adoração está na lei natural, pois ela resulta de um sentimento inato do homem. Assim como a gente sabe que Deus existe, a gente
sabe que é uma lei natural. A lei de adoração é uma lei natural. Por essa razão é que existe entre todos os povos, você vê que sob formas diferentes, essa crença, né, da lei de Deus de adoração. Cada povo, quer dizer, existem as diferenças. Todos acreditam no mesmo Deus, num Deus, a cada um a sua maneira, cada um o adora à sua maneira, né? Cada um tem seus cultos e seus modos de reverenciar a Deus. Mas todos os povos têm essa concepção de Deus. Lá no livro dos Espíritos fala que não tem uma criação de ateus, né? Todos nascem com esse sentimento inato da existência de Deus. Aí, na outra pergunta, precisa de manifestações exteriores da adoração? Eu estou perguntando, será que precisa a gente ficar fazendo gestos, fazendo cultos, fazendo gestos exteriores para adorar a Deus? Aí ele fala, a adoração verdadeira é do coração, os Espíritos responderam. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Aí não é no sentido de olhar como a gente pensa, né? A gente pensa e ouve. Deus está vendo, hein? Deus está vendo tudo que você faz, né? Achando que Deus fica lá sentado no trono, né? Um Deus material com todos os defeitos como nós, e fica lá apontando tudo que a gente faz, fica lá nos vigiando, nos observando. Não é nesse sentido que ele está dizendo. É no sentido de que as nossas orações, a verdadeira oração é aquela que sai do coração, e não necessariamente de atos exteriores. A doutrina não condena atos exteriores, desde que esses atos exteriores não sejam para se aparecer, né? Ou simplesmente por hábito, desde que esses atos sejam juntamente com a oração que sai do coração, né? Seja um ato de contrição mesmo, um ato de adoração a Deus. Aí na outra pergunta ele fala, será útil a adoração exterior? É útil você ficar fazendo, ajoelha, levanta e faz um monte de coisas, de sinais, ou, sei lá, eu nem sei que tipo de culto exterior, né? Tem tantos povos aí que fazem tantos cultos diferentes a Deus, mas os espíritos responderam. É útil, sim, se não consistir num bom simulacro. O que é simulacro? Uma simulação, né? Vocês não estão lá só fazendo para se aparecer ou para querer provar alguma coisa para alguém e não para adorar a Deus. É sempre útil dar um bom exemplo. Então, se você está fazendo só para fazer, então não faça. Agora, se você está fazendo realmente como uma adoração verdadeira, sim, é um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder aparente piedade, mau exemplo dão. E não imaginam o mal que causam, né? Porque quanto que como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Com esses atos, quantas pessoas dominam aí um monte de gente, né? Por causa de certos cultos, certos atos, né? E eles mesmos não estão sentindo, não estão fazendo realmente por amor a Deus, mas as outras pessoas o seguem, acreditam, né? E vão. Então, ele fala que estão dando mau exemplo, imagina o mal que causa, né? Com esses atos. Aí ele pergunta a outra, a prece torna melhor o homem? Será que a prece nos torna melhores? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. Então, através da prece, quando a gente faz realmente uma prece do coração, Deus envia lá bons espíritos para nos assistir, para nos auxiliar. É este um auxílio que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, sempre que a gente pede com sinceridade, esse auxílio vem.
é a gente que muitas vezes não sabe ouvir, né? A gente tem que aprender a orar e a entender as respostas do alto às nossas vidas. Muitas vezes a gente não sabe entender. Entre o pedido terrestre e o supremo divino, o suprimento divino, é imperioso funciona a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza, para que se efetive o auxílio solicitado. Em verdade, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas pressas. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas. Nem sempre as respostas de Deus são aquelas que a gente está esperando. Deus, como Ele é onipresente e onisciente, Ele sabe das nossas necessidades, mesmo antes da gente pedir. Então, Ele não é como um pai humano que só para o seu filho não ficar ali no pé dele pedindo, para se livrar daquela petição, né? Ele vai, pode fazer. Né? E depois não dá certo, mas foi o que meu pai deixou. Mas o nosso pai lá do céu, não. Ele sabe o que vai ser bom para nós. Se ele não nos dá, é porque nós não estamos necessitando daquilo e porque não vai ser bom para nós. Então, nós temos que ter a humildade para esperar as respostas de Deus e compreender as respostas dele. Muitas vezes as respostas vêm um amigo que chega e fala uma palavra e nos dá a resposta. Outras vezes vem um livro que a gente lê. Às vezes é uma placa de caminhão. Você lê uma coisa lá e aquilo te dá assim, né? Uma luz, uma coisa. Ou você vê na televisão. E a gente que não presta atenção. A gente pede, mas não presta atenção na resposta. Né? A gente sabe muito reclamar. Deus não me ouve, Deus não faz o que eu quero. Né? Então, vai da gente prestar atenção. Aí, na outra pergunta, ele pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Será que é útil nós pedirmos a Deus que Ele perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir entre o bem e o mal. A prece não esconde as faltas. Não é porque a gente faz só você pedir perdão que você fez a falta. A falta está ali, né? Deus sabe discernir entre o bem e o mal. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. A gente sabe que Deus não perdoa porque não castiga, que era a palavra mais acertada lá no tempo de Kardec que tinha para colocar aí, né? E as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, você fazendo boa ação, se você fez alguma coisa, cometeu alguma falta, alguma coisa errada, vale mais as boas ações no bem, né? Você ajudar, do que você ficar pedindo perdão a Deus. Porque adianta você pedir perdão e continuar fazendo aquilo errado de novo, continuar errando, errado. Então, é melhor você entender que você errou e corrigir através de boas ações do que ficar só pedindo perdão, né? Porque Deus te perdoa, porque ele não te castiga, né? Ele não te condena. Lógico que ele te perdoa. Mas a falta vai estar lá. Se você não reparar o seu erro, se você não aprender a fazer certo, a falta vai continuar, né? Só Deus que não vai estar te cobrando e te apontando dele. Mas a sua consciência vai ficar te cobrando, te apontando. É a nossa própria consciência que aponta os nossos erros. Aí eu fui no aí da Madre Teresa: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam, né? E adianta você só orar e não fazer nada. Então, quando tem muitas pessoas que às vezes não oram, mas ajudam tanto, fazem tanto bem, que é a prece maior do que as mãos que ajudam, né? E as mãos que ajudam valem mais que os lábios que rezam. E aí, quando Jesus, deixa eu ver se eu não estou aqui da ordem.
Quando Jesus dizia, né, quando 2 ou 3 ou mais pessoas estiverem orando em meu nome, ali eu estarei. Mas não é a quantidade de pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui está cheio de gente, né? Todo mundo, na hora da prece, todo mundo vai orar. Se ali na sala de trás tiver 2 pessoas só orando, mais 2 pessoas orando, mais assim, conectadas mesmo, no mesmo pensamento do bem, conectadas de verdade com Deus. E aqui, a maioria, que a gente sabe que o nosso pensamento viaja, né? E na hora da prece a gente tem que se conectar com Deus. Aí muitos passa tantas coisas pela cabeça, né? A pessoa que está orando alto, a gente na hora tem que conectar com aquelas palavras que ela está falando, se conectar com Deus e junto com aquelas palavras fazer a nossa oração. Ela não vai entrar em conflito de oração, não vai ter ruído na comunicação, né? Porque a outra está falando alto, não vai ter ruído. Vai ter ruído assim, se na hora que ela está orando, ela fala, a uma que está ali, está com os olhos fechados, ela pensando, nossa, olha, não conectou, que ela falou uma coisa com a outra, não bateu. E ela saiu fora. A outra faz outro comentário, nossa, olha, faz outro comentário, não, na cabeça, não sabe o que outro pensa, tem outro pensamento, cada um tipo de pensamento. Outro pensando, nossa, isso aqui vai demorar muito, até que hora vai falar? Não vai acabar nunca, vai fazer pressa até que hora? Né? Minha novela, está quase na hora da minha novela. Né? O outro está pensando outra coisa, nossa, preciso ir embora, estou desejando. Então, tem conexão? Não, então é onde estiver 2 ou 3 pessoas orando, não me estarei, mas conectados, em união de pensamentos, conectados realmente com Deus. Porque o que vale é a qualidade e não a quantidade, né? Então, 2 pessoas orando verdadeiramente em uníssono vale muito mais que 10 pessoas desconectadas. Estão juntas, mas só da boca para fora, só falando palavras. Então, isso que é importante. E aí também Jesus disse, né? Quando tu orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E aí, então, o que ele quer dizer? Entra no teu quarto. Entra na tua consciência. Fecha a porta. E fechando a tua porta, é fechar a porta para o exterior, na hora que você vai orar. Fecha a porta para o exterior. Né? Entra, fecha a porta da tua consciência. Quer dizer, entra na tua consciência, fecha a porta para o exterior. E quando você fecha a porta para o exterior, então você vai começar a olhar para a sua consciência, para o seu sentimento, para os seus propósitos verdadeiros. E em silêncio do coração, você vai orar ao seu Pai. É um ato de recolhimento. Você vai se recolher. Vai entrar lá no quarto físico, lá da sua casa, sozinho, fechar a porta, desligar a televisão, não ter barulho. Se a tua consciência, a tua cabeça estiver com barulho, estiver com... realmente se conectar, é um ato de recolhimento. E aí, então, eu peguei um pedacinho daquela música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com... Todo mundo conhece, né? Essa música, se eu quiser falar com Deus. Aí, é só um refrãozinho, ele fala, se eu quiser falar com Deus, tem que ficar só. Tem que apagar a luz. Tem que calar a voz. Calar que voz? A voz exterior, a voz que está me falando, né? Tem que encontrar a paz. Eu nunca tinha prestado atenção nessa música. Hoje eu vi um palestrante falando da música, eu fui lá pegar a letra e eu fui prestar atenção. Ele fala, tem que encontrar a paz, tem que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, dos sapatos, da correria do dia a dia, daquele corre-corre do dia a dia. Da gravata, a
que nos sufoca, né? O egoísmo, o orgulho, tudo que nós temos de ruim dentro de nós. Afrouxar os nós, né? Então, dos sapatos, da gravata, dos desejos, que desejos? Aqueles desejos que a gente tem que não tem nada a ver com nada, que são desnecessários, coisas que a gente não necessita, né? Dos receios, quantos medos a gente tem. Então, ele diz, afrouxe os nós, né, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tem que esquecer a data, tem que perder a conta, tem que ter mãos vazias, né? Mãos vazias de tudo que não tem importância, né? Só tem o que importa. Ter a alma e o corpo nus, se eu quiser falar com Deus. Ter a alma e o corpo nus, nus de tudo aquilo que não deixa a gente se conectar com Deus, né? Ter a alma limpa para se conectar com Deus. E aí ele segue, ainda tem outro refrão bonito, que eu achei, só pelo assim, eu achei bastante bonito. Então, eu espero que tenha passado alguma coisa, ficou bastante o capítulo, quem quiser ver mais, ele fala muito mais coisa, de orar para os mortos, né? Os mortos, os espíritos encarnados, da importância de tanta coisa, ele fala lá, de como orar, mas o capítulo é muito grande, o nosso tempo aqui é curtinho. Então, eu só fiz um resuminho básico daquilo que eu consegui pôr no meu texto. Tá? Então, quem quiser, é só entrar lá no livro 3 do livro dos Espíritos, as leis morais, a lei de adoração. Ele é muito bonito. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Não precisa fazer gestos, mas a gente fala, pode orar de olhos abertos, pode orar do jeito que você estiver, andando na rua, desde que você se ligue mesmo com a divindade. Não precisa, mas a gente fala para fechar os olhos, que é mais fácil da gente se conectar com Deus para as coisas exteriores. Às vezes uma pessoa levanta, uma vai ao banheiro, uma vai tomar água. Então, o barulho, como se mexe daqui, se mexe ali, tudo chama a nossa atenção. Então, procurar ficar com os olhos fechados e esquecer que tem pessoas ao lado, esquecer dos barulhos, do andar de um do outro, e tirar todo o barulho e se conectar com Deus. E fazer a nossa prece. Na nossa prece, nós podemos agradecer, nós podemos louvar, nós podemos pedir. São essas três coisas que a gente pode fazer a Deus: pedir, agradecer e louvar. Mas é muito melhor agradecer. Então, hoje, eu vou começar agradecendo a Deus por tudo que Ele nos proporciona, por todos os ensinamentos, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, né? Pelos nossos 5 sentidos, por a gente poder andar, falar, comer, por a gente ter família, ter pais, irmãos, filhos, mesmo que sejam difíceis, mas são a nossa família, aqueles que a gente pode contar sempre, né? E que a gente pode estar sempre conectado, podendo ajudar em primeiro lugar. Então, vamos agradecer pelo nosso alimento, pela nossa saúde, agradecer por tudo, pelas oportunidades de crescimento, pelas coisas ruins que nos acontecem, que são elas que nos fazem crescer. Às vezes a gente está muito na zona de conforto, e aí então vem alguma coisa que acontece, é para nos acordar, nos chamar para a vida, para voltarmos para perto de Deus. Porque quando as coisas estão muito boas, a gente costuma se esquecer. Então, essas coisas não estão boas, estão para nos chamarmos para perto de Deus. Então, que possamos ser gratos a Ele por esse aprendizado, que a toda hora acontece na nossa vida. Toda hora nós temos oportunidade de aprender. E pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que abençoe a nossa família, que abençoe
a toda a humanidade, que abençoe todos aqueles que sofrem dores físicas, mentais, espirituais, emocionais, que eles possam se conectar com Deus, sentir a presença desse Deus único e maravilhoso. Pedindo a Deus que Ele olhe por aqueles que estão produzindo mal no nosso planeta, para que eles sintam o seu amor e sintam a necessidade de se tornarem pessoas de paz. Pedir a Deus que abençoe, ilumine todos aqueles que já partiram dessa vida, que estão no mundo espiritual, ligados ainda à vingança, ao ódio, que desencarnaram com muita mágoa, com muito ódio no coração, que estão necessitados da sua luz. Que Jesus possa iluminá-los, que os bons amigos espirituais possam acolhê-los, esclarecê-los, recebê-los e levá-los para lugares onde eles possam ser mais auxiliados a ele e terem novas oportunidades de virem aqui aprenderem mais um pouco em uma nova reencarnação. E que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. E assim. Sejam bem-vindos, irmãs e irmãos, ao passe virtual da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Respirem calma e profundamente, esquecendo-se das atribulações da mente. Elevem o pensamento, rogando a proteção divina. Sintam a presença do Cristo, dos seus anjos guardiões e dos amigos espirituais. Procurem sentir a profunda harmonia e o amor que eles transmitem. É chegado o momento da prece. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que andam distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Assim seja. Neste estado de recolhimento interior, damos início ao passe. Com os olhos fechados, visualizem ao seu redor seus amigos espirituais, que formam um círculo de energia pura e luminosa, de cor vibrante e agradável, repleto de paz que inunda todo o ambiente. Percebam a luz se expandindo lentamente em suas direções, alcançando as sombras que os afligem e recolhendo todos os sentimentos negativos. Assim, são retirados o medo, a aflição, a amargura, a insegurança, a raiva e os ressentimentos. À medida que tais ervas daninhas são extirpadas, vocês vão se sentindo mais leves, com emoções mais suaves e o renascer da esperança. Percebam então que tudo passa, sempre passa.
Com isso, as sombras se dissipam, enxergando-se no âmago o raiar do sol que os envolve calorosamente. Neste momento, sintam-se aquecidos pelo divino amor, que influencia seus pensamentos e emoções ainda mais. A alegria, a gratidão, a confiança inundam suas mentes completamente. As vibrações do ambiente são de amor e paz. Então, imaginem que estão despertando para uma nova vida, e Jesus, em sua frente, lhes entregando todo o seu amor irradiante e infinito. Vocês recebem, experimentam e sentem verdadeiramente esse amor. Essa energia do médico Jesus penetra em todas as suas células, atua em todos os pontos doentes, cicatriza as lesões, regenera todo o seu ser, trazendo saúde, vitalidade e equilíbrio. Vocês passam a sentir o corpo funcionando em plena harmonia com a natureza e a mente vibrando com o amor universal. Há novo e abençoado impulso ao seu viver. O otimismo resplandece para que o presente seja vivido de maneira mais positiva. Chegando ao fim do passe, respirem pausadamente. Deem graças ao Senhor pelas bênçãos que sempre nos são concedidas e agradeçam por podermos ter vivido esse momento espiritual belo e reconfortante. Que Deus nos ilumine e que estejamos sempre com Jesus. Que assim seja. Sejam bem-vindos, irmãos, ao passe virtual da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Respirem calma e profundamente, esquecendo das atribulações da mente. Elevem o pensamento, rogando a proteção divina. Sintam a presença do Cristo, dos seus anjos guardiões e dos amigos espirituais. Procurem sentir a profunda harmonia e amor que eles transmitem. Oremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as minhas dívidas, na medida em que eu perdoo os meus devedores. E não me deixe cair em tentação, porque o teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Nesse estado de recolhimento interior, damos início ao passe. Com os olhos fechados, visualizem ao seu redor seus amigos espirituais, que formam um círculo de energia pura e luminosa, de cor vibrante e agradável, repleto de paz, que inunda todo o ambiente. Percebam a luz se expandindo lentamente em suas direções, alcançando as sombras que os afligem e recolhendo todos os sentimentos negativos. Assim são retirados o medo, a aflição, a amargura, a insegurança, a raiva e os ressentimentos. À medida que tais ervas daninhas são extirpadas, vocês vão se sentindo mais leves, com emoções mais suaves e o renascer da esperança. Percebam, então, que tudo passa, sempre passa. Com isso, as sombras se dissipam, enxergando-se do âmago o raiar do sol, que os envolvem calorosamente. Nesse momento, sintam-se aquecidos pelo divino amor, que influencia seus pensamentos e emoções ainda mais.
A alegria, a gratidão e a confiança inundam suas mentes completamente. As vibrações do ambiente são de amor e paz. Então, imaginem que estão despertando para uma nova vida e Jesus em sua frente, lhes entregando todo o seu amor irradiante e infinito. Vocês recebem, experimentam e sentem verdadeiramente esse amor. Essa energia do médico Jesus penetra em todas as suas células, atua em todos os pontos doentes, cicatriza as lesões, regenera todo o seu ser, trazendo saúde, vitalidade e equilíbrio. Vocês passam a sentir o corpo funcionando em plena harmonia com a natureza e a mente vibrando com o amor universal. Há novo e abençoado impulso ao seu viver. O otimismo resplandece para que o presente seja vivido da maneira mais positiva. Chegando ao fim do passe, respirem pausadamente. Deem graças ao Senhor pelas bênçãos que sempre nos são concedidas e agradeçam por podermos ter vivido esse momento espiritual belo e reconfortante. Que Deus nos ilumine e que estejamos sempre com Jesus. Que assim seja. Provavelmente conhece Onassis e John F. Kennedy, mas sabia que eles partilharam uma esposa? Sim, ouviu bem. Neste vídeo vou levá-lo através da viagem da mítica Jackie Kennedy e depois de Jack Onassis. Falaremos da controvérsia, da história e, no final, dos rumores que ninguém lhe contou sobre as relações destes bilionários. No final, falaremos das complicações familiares. Sabia que o casamento deles foi numa ilha privada? Vamos lá começar. Tudo começou num contexto social e familiar mais complexo do que muitos imaginavam. A figura de Aristóteles Onassis